O zelo pela casa de Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, muito obrigado por você estar aqui. Já quero te pedir, se inscreva neste canal. Não esquece de dar o joinha aqui nesta homilia para que o YouTube entenda que este canal é importante para a evangelização. Nós vamos ouvir e meditar o Evangelho que está em João capítulo 2, versículos de 13 a 22. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da minha casa, da casa de meu pai, uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a dedicação da Basílica de Latrão, que é a Catedral de Roma. E neste dia nós somos chamados então a refletir sobre o zelo e o amor que nós precisamos ter pela casa de Deus. Queridos irmãos e irmãs, Jesus então entra no templo e depara-se com uma cena que o incomodou profundamente. Ele viu os cambistas, ou seja, as pessoas que trocavam o dinheiro, porque no tempo de Jesus Cristo, para a pessoa fazer oferta lá no templo de Jerusalém, não podia dar a moeda corrente civil, mas tinha que ter uma moeda própria. Então os cambistas faziam essa troca entre a moeda civil para uma moeda religiosa, e ali também podiam colocar impostos em cima desta troca. Ele viu também os vendedores de animais, porque ali também podiam ter animais para venda, mas aos poucos aquilo foi crescendo de fato, tomando uma outra proporção. E tudo isso ficava fazendo uma agitação que tomava conta do local, que é um local sagrado. Veja, que neste momento então, que Jesus pronunciou as palavras que tocam os nossos corações, eu justamente escolhi ela para a nossa meditação. O zelo por sua casa me consumirá. Queridos irmãos e irmãs, o zelo de Jesus pelo templo era um reflexo do seu amor pelo Pai e pela santidade da adoração a Deus. Ele não podia suportar ver a casa de Deus sendo profanada e transformada em um mercado. Então, meus irmãos, entendam uma coisa: essas pessoas que Jesus está expulsando aqui não estavam querendo fazer ofertas, não estavam fazendo algo para que o templo pudesse ficar mais bonito, mas de fato eles estavam aproveitando do templo para ganhar dinheiro para eles próprios. Lembra que os cambistas podiam trocar a moeda civil pela moeda do templo e em cima disso podiam colocar impostos? Justamente. Às vezes esses impostos eram exagerados. Os vendedores também estavam ali com seus bois, com suas cabras, cabritos, e ali então levavam uma grande quantidade, ou seja, ultrapassava aquilo que seria considerado normal. Aquelas pessoas não estavam fazendo aquilo, fazendo uma rifazinha, vendendo alguma coisa assim para a construção e embelezamento do templo, não, mas para proveito próprio. Então, meus irmãos, por isso que Jesus Cristo viu aquilo, aquela baderna, aquela bagunça, e se sentiu incomodado. Porque, como diz o versículo bíblico, o zelo por tua casa me consumirá. Meus irmãos, minhas irmãs, essa passagem então nos lembra da importância de mantermos a santidade e a reverência nos lugares, então, das nossas celebrações, mais amplamente também em nossas vidas. Quantas vezes a gente chega na igreja e aqui em alguns lugares, talvez você vai identificar, fica um converseiro antes da missa. Parece que nem tem Jesus ali no sacrário, parece que aquele ambiente não é um ambiente de oração. Antes você chega na missa e antes da missa você
vai se preparar, apresentar a Deus. Nada impede de você cumprimentar o irmão, nada impede de você pegar a mão daquela pessoa que faz tempo que você não vê, mas às vezes as pessoas chegam na igreja e começam a gritar, a falar alto. Não precisa disso. Tudo isso precisa ser feito com reverência, meus irmãos e minhas irmãs, pela casa de Deus. Então, meus irmãos, a casa de Deus, veja que também não se limita apenas aos edifícios de pedra e de madeira, que nós precisamos fazer e construir para a nossa adoração ao Senhor. Mas também nós somos chamados a ser templos vivos do Espírito Santo. E aí, uma carta de Paulo vai dizer que nós somos templos do Espírito Santo. Assim também, meus irmãos, o zelo pela casa de Deus também se estende a cuidar do nosso próprio ser, do nosso corpo, da nossa alma, que são moradas do Espírito Santo. Como é que você está cuidando então deste templo de Deus? Deus está morando aí na sua vida, no seu corpo, na sua alma. Como está tudo isso? Está bem organizado? A sua alma está limpinha? Meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes é fácil nos distrairmos e permitir que as preocupações do mundo, os interesses egoístas invadam as nossas vidas. Como os cambistas do templo de Jerusalém, que estavam fazendo aquilo por interesse próprio. No entanto, essa festa da dedicação da Basílica de Latrão, que é a Catedral de Roma, nos lembra da necessidade de purificar os nossos corações e nossas intenções, para que nós possamos nos aproximar de Deus com sinceridade, com santidade. E é claro, se eu não estou bem, que eu vá a Deus para que Ele mesmo purifique este templo. Então veja, meus irmãos, enquanto também nós precisamos ter o cuidado pelo templo físico, ou seja, limpar, tirar as teias de aranha, limpar os bancos, organizar as coisas, na verdade, nós também precisamos ter cuidado pelo templo, que é a nossa vida, o templo do Espírito Santo, nosso corpo, a nossa alma. E muitas vezes, e a maioria das vezes, quem é o principal organizador disso precisa ser Deus. Então, meu irmão e minha irmã, aproveite que hoje é quinta-feira e vá se confessar. Se você está aqui em Uberlândia, pegue os horários. Se você está em outra cidade, vá se confessar. Vá se confessar, meu irmão, para que o templo do Espírito Santo, que é o teu corpo também, fique limpo, para que Deus possa morar. Então, meus irmãos, assim como Jesus, possamos nutrir um zelo profundo pela casa de Deus, em todas as suas formas, buscando a santidade e a adoração verdadeira, que todos nós possamos limpar o nosso interior de toda impureza, para que possamos ser verdadeiros templos do Espírito Santo, e que esta festa, então, da dedicação da Basílica de Latrão, ou seja, a Catedral de Roma, nós também possamos renovar o nosso compromisso de construir uma casa espiritual e construir, então, ter zelo pelo nosso edifício físico, a nossa igreja, ou seja, manter um respeito dentro da igreja, conversar, mas conversar com respeito. Se está rezando o terço, reze o terço. Se você quer contar um papo, contar história, chama o teu irmão lá para fora. Se você vê que aquela pessoa está em adoração, deixe-a em adoração. E que todos nós possamos ter a disposição também de ajudar na manutenção física do nosso templo, da nossa igreja, para que ela possa então ser uma casa digna de adoração a Deus. Amado irmão, amada irmã, hoje então é quinta-feira, então aqui em Uberlândia, a partir das 13 horas, a partir de 1 hora da tarde, 13 horas, nós temos a exposição do Santíssimo Sacramento, que ficará exposto até a próxima missa. Então às 18 horas nós rezaremos o terço com as pessoas que estão ali dentro da igreja. Em seguida eu vou dar a bênção com o Santíssimo Sacramento e às 19 horas nós iniciaremos a Santa Missa. Então atenção, 13 horas, a exposição do Santíssimo. Se você está escalado, então atenção para a sua escala. Se você não está escalado, pelo amor de Deus, que a adoração seja uma prioridade na sua vida. E depois, às 18 horas, o terço, e em seguida a bênção, e às 19 horas nós teremos a Santa Missa. Se você precisa de confissão, por favor, é só marcar aqui na Secretaria Paroquial que eu estarei disponível. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meu irmão, por favor, deixe um like nesta homilia, envie ela para mais uma pessoa, para que este canal possa crescer, e escreva aqui nos comentários: Senhor, ajuda-me a zelar pela tua casa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.